Oi, gente, minha é a Kátia Moraes, consteladora familiar, terapeuta de Theta Healing, cura multidimensional, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os 3 tipos de consciência, segundo a teoria de Bert Hellinger, que é o pai das constelações, né? Então, ele sempre dizia que haviam 3 tipos. A primeira consciência é a consciência individual, que é essa consciência que a gente tem, que vem da nossa história familiar, da forma como a gente foi criado, do que a gente aprendeu na escola, do que a gente tem como certo, né? Através do convívio com as pessoas mais próximas. Então, essa consciência, ela tem muito essa questão do certo e do errado. Se a gente faz uma coisa que para nossa família é certo, de acordo com o que a gente aprendeu é certo, a gente se sente bem, se sente inocente, se sente correto. Se a gente faz algo que vai contra o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou, a gente sente que a gente está burlando uma lei do sistema e isso nos causa um desconforto, nos faz sentir culpados. Mas como isso vem do nosso costume, muitas vezes o que é certo para a minha família é errado para a família do outro. E para o meu costume, uma coisa que é correta, para o costume de uma outra pessoa pode não ser. Então, isso é muito... Quando a gente lida com essa questão de certo e errado, é complexo. Então, Bert falava muito sobre a consciência leve e a consciência pesada. Quando a gente segue fazendo o que a gente aprendeu com o nosso sistema familiar, a nossa consciência fica leve. Quando a gente faz ao contrário, a nossa consciência fica pesada. Um exemplo disso é aquela situação assim, às vezes as pessoas chegam para constelar e falam assim, mas tudo que eu faço na minha vida profissional não funciona. Quando começa, tá tudo dando certo, acontece alguma coisa e dá tudo errado. Às vezes eu acho que eu até me saboto. E de fato, normalmente, isso pode sim acontecer. Porque às vezes, quando você vai olhar a história familiar daquela pessoa, ela vem de uma família que viveu muita pobreza, muita escassez. Ou às vezes aquelas famílias que falavam assim, mas às vezes muito religiosas e tal, que questionavam a riqueza, diziam assim, não, só os pobres entram no reino dos céus, a pessoa que tem muito dinheiro, ela cometeu alguma coisa errada, roubou, fez alguma coisa, porque às vezes lá atrás, realmente essa pessoa passou por situações, essa família, algum membro antigo, passou por uma situação assim, foi um escravo, viveu na escassez e na pobreza, e numa injustiça tremenda, vendo os ricos serem injustos. Né? Então, quando essa pessoa que veio constelar fala que quando ela começa a alcançar o sucesso, algo acontece e ela volta, é essa consciência. E quando geralmente essas pessoas, parece que quando elas voltam para o lugar delas. A sensação é leve. Viver a escassez é mais leve do que viver o sucesso. Então, isso numa constelação é muito interessante de ver e traz soluções muito, muito interessantes também, muito boas, muito positivas. Então, essa consciência individual é essa consciência nossa, que todos nós temos e que ela causa essa história do amor cego. A gente tem que seguir aqueles valores daquela família. Então é muito difícil soltar, mas é muito saudável também soltar. Porque às vezes a gente, por exemplo, se casa com uma pessoa que vem de um outro costume, de uma outra cultura. Se a gente não solta, ou se aquela pessoa não consegue soltar, aquela família não sobrevive, né? Então a gente precisa trabalhar uma forma de criar uma nova consciência nessa nova família, onde os valores de ambos sejam respeitados, mas que aquele casal possa criar a sua própria lei interna ali, onde há um cede de cá, outro cede dali, e aqueles filhos daquela família vão olhar para as duas culturas com bons olhos, percebendo que é possível transitar. É possível não fazer tudo igual ao papai e nem tudo igual à mamãe. E que os pais também têm essa liberdade entre eles, né? Então essa é a primeira consciência. Ela vem muito do nosso sistema familiar, do que a gente aprendeu.
A segunda consciência é a consciência de grupo, que é o que a gente chama de consciência sistêmica, que é a consciência onde estão as leis, as ordens do amor de Bert Hellinger. A primeira lei, que é da hierarquia, quem chega primeiro é grande, quem chega depois é pequeno. Essa ordem, né, a lei da ordem que a gente tem que respeitar. A segunda, que é do pertencimento, todo mundo que é do grupo tem o direito de pertencer. O sistema não tolera exclusão. Se ocorre uma exclusão, essa exclusão vai ser cobrada. Às vezes um descendente vai se ligar ao excluído e vai trazê-lo de volta de formas mais variadas e às vezes complicadas, né? E isso a gente vê muito também. E a última lei, que é do equilíbrio entre dar e receber, que acontece entre os iguais, quando um é maior que o outro não tem como haver esse equilíbrio, mas quando são iguais, na medida que um dá, o outro retribui, para manter esse equilíbrio das relações entre casais, entre irmãos, entre sócios, entre colegas, amigos. Essa consciência de grupo, ela cobra quando acontece algo, sai do esquema, ela vai lá e volta. Ela não é uma consciência apressada, muitas vezes a cobrança vem na outra geração, às vezes até na terceira geração, mas ela sempre vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? E a terceira consciência, que se a gente traduzir ao pé da letra, seria consciência espiritual, mas também a gente pode chamar de consciência de solução, ou consciência de uma força conhecedora, que olha para tudo sem julgar e coloca tudo no seu lugar. Essa consciência não tem nada a ver com religião, por isso que às vezes muita gente muda de espiritual para consciência de solução ou de força conhecedora, porque quando a gente fala em espiritual, aí tem toda uma questão que pode ser interpretada como religião e não é. Essa consciência de solução é aquela consciência que não julga nada, ela não entende uma coisa como certo, como errado, como a primeira. Ela simplesmente aceita tudo, sem julgamento, e aí se faz a paz, a ordem no sistema, a tranquilidade. E é uma consciência também que a gente pode entender como multidimensional, porque muitas vezes as pessoas chegam numa constelação com um drama que às vezes transcende o familiar. Às vezes é uma sensação que vem de outras coisas maiores do que a própria família, né? Às vezes as pessoas se identificam com dramas que não são exatamente familiares. As pessoas estão identificadas com dramas maiores e por isso a gente chama de multidimensional, que é essa consciência do todo, onde tudo pode coexistir em paz. A busca é essa, que a gente tenha essa consciência do todo. Tudo é uma coisa só e a gente não deve julgar nada. Então essa seria a consciência de solução. Ela transcende qualquer tipo de julgamento e ela, na teoria de Bert Hellinger, seria a consciência mais expandida, né? Então a gente teria, é como se fosse um círculo dentro do outro, né? A consciência individual, a consciência de grupo e a consciência de solução, essa mais expandida. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou trazer mais alguns vídeos aqui sobre isso, porque é um tema que às vezes gera algumas dúvidas. E também sobre outros temas de constelação, de autoconhecimento. Eu convido vocês para seguirem o canal, ativem aí o sininho para serem lembrados quando tiver um vídeo novo. Envia para os amigos, vamos compartilhar aí, porque a inscrição de vocês é muito boa para mim, me ajuda a criar conteúdo e eu posso continuar falando sobre isso com vocês, que é uma alegria. Um beijo!